Eu tava aqui, como eu não encontrei o disco aqui em casa, eu estava tentando me lembrar desse disco aí. E são 10 músicas, né? Ficou faltando uma, 11, que eu não sei qual é que 11 está faltando. faixas. 11? 11 Tu faixas. pode me dizer quais são as 11? Claro. Juventude, um passo à frente. Tá, Que piada. tá. Não é você. Você é Aham, tudo que eu quero. tá, Depois da festa. tá. Babinila. Ah, tá, já sei então, já tem todos aqui. Tá, perfeito. E aí depois, Gurizada Medonha, sabe o que acontece comigo? Meia colher, longe de você e tô de saco cheio. Isso, eu tenho algumas constatações assim em cima de algumas das faixas, né, que foram bem interessantes assim. Duas foram proibidas pela censura, na execução na rádio. Duas dessas músicas, que é Gurizada Medonha e Juventude um Passo à Frente. E teve Por uma que que teve que a foram participação proibidas, King? Qual foi o motivo que a eles deram da proibição? Juventude um Passo à Frente já começa assim, então, moço, já se aplica, fuma, usa de tudo, né? Então, já é uma música assim meio, né, incitando as drogas, né, para a época, né? Então, e Gurizada Medonha foi proibida por incitação ao saque de supermercados, principalmente. Não te entrega da motor, bota veneno, cambada de maluco vem mais, se mete, dá um jeito, acelera, a galera nunca fica para trás. Ali na esquina, uma guerra começa, chegar quebrando, junta tudo que pode. É uma música parece muito moderna, até atual, né? Das pessoas passando fome e saqueando o supermercado, parece isso. E o Gurizada Medonha era um cara que vendia bilhete de loteria em Porto Alegre, nos anos 80. E aí, Gurizada Medonha? A gente pegou essa expressão dele, né? E botou o nome da música de Gurizada Medonha. Mas a letra, que é do Caramês, ela é bem, como é que eu vou te dizer, realmente de um povo que está desesperado, assim, uma coisa que pode ser até visionária, né? Pode acontecer a qualquer momento em alguns países. Né? Então é isso. E tem a música Que Piada, que tem a participação do Ezequiel Neves, que era o guru da revista Pop, era o cara que produziu o Barão Vermelho na época, e foi nos visitar no nosso apartamento. A gente morava todo mundo junto. Isso é bom de contar, essa história, né? A gente morava todos no Sim. mesmo apartamento. E também o Blues Não É Você, que teve a participação do Celso Blues Boy, uma amizade que a gente fez logo de cara lá, né? Que é um cara bacana, um cara bem representativo, assim, do blues mesmo, né? E foi um cara que eu fiz amizade de cara, acabei morando com ele mais tarde também. Então tem isso, essas músicas são, além do Todo Saco Cheio, né? Você é Tudo Que Eu Quero, que estouraram bastante no Brasil inteiro, né? Principalmente, né? E Babelina, também de alguma forma a gente chegou a ser tocado em alguns lugares também, né? Isso que eu sei, mas eu vou falar na hora, né? Claro, isso aí eu estou falando para vocês rapidamente sobre mais ou menos o entorno também do disco, né? Que a gente fez um Claro. clipe do Todo Saco Cheio aqui em Porto Alegre, um dia antes de viajar para o Rio. A gente fez um fim de semana com o Herbert Richard Jr., o clipe, no cemitério João 23 e na Voluntários da Pátria. E no meu apartamento, eu morava com o Chaminé e o Silvio Marques, do Saracura, e alguma parte do clipe foi gravada lá também, né? E no outro dia, a gente estava viajando para o Rio, a gente ficou bastante tempo no Rio, praticamente um ano, sem a gravadora saber que a gente estava morando por conta deles, num apartamento enorme, perto da praia de Ipanema, na Rainha Elizabeth. Era assim, eles tinham tanta verba que eles não sabiam o que Nossa. fazer com a grana, né? Eles já Ô, achavam que a gente Kikidinho, era carioca, né? a Fala. gente tem uma pergunta para ti sobre a gravação desse clipe. Porque Fala. assim, primeiro que parabenizar vocês por esse disco, né? E a gente acha pouca informação assim sobre a gravação do disco, pouca informação Aham. sobre a ficha técnica do disco na internet. Uh, e aí o Guilherme, a gente estava dando uma pesquisada e o Guilherme tem uma pergunta muito interessante aí, eu quero só ficar de camarote assistindo essa pergunta sobre a gravação desse Claro. clipe aí.
Pois é, King, a gente estava lendo um livro ali, Gaulês Irredutíveis, e a gente viu que o Justino conta uma história sobre esse clipe, que era uma cena que foi Ah, gravado num quarto, onde a namorada de alguém apareceu, e tu foi lá e entregou que ele estava no quarto com a produtora e terminou o namoro. Que história é essa aí? é, foi namoro dele mesmo, né, cara? Porque foi namoro do próprio Justino, né? Ela bateu na porta do apartamento, estava uma bagunça, uma gravação geral, né? E ele estava fazendo uma cena de amor com uma moça lá no quarto, meu quarto, no caso. E eu nem me dei conta que era ela que estava querendo saber dele. Eu disse, olha, ele está gravando lá. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque os caras inventaram uma cena de amor no meio do nada. Assim, né? Eu não sabia do roteiro, nem nada, né? Eu estava na sala ali, e aí ela foi lá e viu o cara com uma cena de sexo com uma atriz lá. Eu acho que nem era atriz, acho que era uma das produtoras até do clipe, sabe? Mas aconteceu isso. Então, de qualquer jeito, ele acabou indo para o Rio no outro dia, né? E esse namoro não foi adiante, de qualquer forma. A culpa não é minha, de jeito nenhum. Claro que não, né? Mas durante a gravação do clipe, teve coisas piores entre comigo e com o Justino. A gente Isso na estava fazendo Voluntários, umas né? voluntários, a gente foi abordado pelos cafetões lá, que nos levaram para uma salinha de um lugar horrível lá, e vieram nos fazer uma inquisição, saber o que a gente estava fazendo ali, que a gente estava atrapalhando o negócio deles, que filmagem era aquela, que eles iam querer uma grana, se era da Globo, e não sei o quê. E eles, não, a gente está fazendo tudo no amor aqui, a gente não está conseguindo, não tem grana nenhuma, a gente está querendo fazer um clipe e vamos embora em seguida, não vamos atrapalhar ninguém, não. Pô, e aí já ficou aquilo, né? Os caras sabiam quem era a banda, ficaram sabendo que era a gente, tudo, já ficou tudo na boa. Primeiro deram uma dura e nos ameaçaram, né? Queriam uma grana, extorquiam uma grana, provavelmente, mas não rolou. Foi isso que aconteceu lá. E tinham pessoas da produção também que conheciam, né, o meio ali também. O mais difícil foi no verão, pleno verão, estar gravando ao meio-dia no cemitério São Miguel e Almas, isso com umas roupas pesadas de inverno, isso foi o mais difícil para mim. O resto foi tranquilo. Mas foi tudo Imagino. num dia só. Foi tudo num dia só a gravação do clipe, né? A gente gravou tudo direto, né? Então foi muito legal, cara. E foi o Herbert Richard Jr., um cara que a gente conheceu, que era um cara que fazia a trilha do Armação Ilimitada. E ele estava fazendo carreira musical na época. Então ele disse: olha, eu faço clipe para vocês de graça aí em Porto Alegre e vocês me acompanham em alguns shows no Rio de Janeiro. Primeiro no Circo Voador. Eu disse, bom, eu nem sabia que eu ia parar lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro, né? Eu disse, vamos mesmo, tá feito o negócio, né? E o Herbert Richards é filho do famoso, aquele cara que fazia tradução no cinema, né? Dublagem. Versão brasileira, Herbert Richards, né? Era um cara que tinha, vamos dizer assim, dominava o mercado, né? De versões em português dos filmes, principalmente, né? E ele é um cara que atua em novelas, tudo, é um grande amigo ainda, até hoje, o Herbert, né, um cara bacana mesmo, que a gente conheceu. A gente conheceu muita gente no primeiro ano no Rio de Janeiro, né, e inclusive aqui já, porque nós fomos a primeira banda a ser contatada por uma gravadora multinacional. Pois é, A vocês partir foram do... contratados pela RCA, né, King? Vocês foram contratados pela RCA, Isso, aí vocês isso. gravam o disco em São Paulo, aí vocês retornam Não, para Porto Alegre e gravam um clipe, não? a gente gravou uma música em São Paulo, eu não sei a cronologia da coisa, entende? Eu Aham, não sei aham. se te dizer se o Rock Grande do Sul, que é o disco aquele que tem 5 bandas, foi gravado antes ou depois do nosso LP. Mas a gente assinou um O Rock Grande contrato. do Sul é anterior a esse LP de vocês pela RCA, ele vem um pouquinho antes. Ah, então tá. Então a gente foi a São Paulo mesmo gravar, e a gente gravou
com o Maluli, né? Luiz Carlos Maluli e o Reinaldo Barriga, dois produtores de São Paulo, da RCA lá. E também gravamos uma outra música, que é Me Leva Embora, se eu não me engano. Que são duas músicas para cada banda nesse disco, que era um pau de sebo. Você sabe o que é pau de sebo? É um disco que as pessoas gravam com várias bandas para ver se sai alguma que faça sucesso, alguma música que dê certo. E, no caso, esse Rock Grande do Sul ficou sendo mais que um pau de sebo, né? Porque todas as bandas foram bem-sucedidas e funcionaram perfeitamente bem no estado, principalmente, né, que estava carente de rock and roll. Foi o ápice de um movimento aqui que surgiu com a gente, né? É uma história, rapidamente contando a história, o Mutuca, no início de 83, fez um bar chamado Rock de 88, ele constatando que não tinha nenhum bar de rock ao vivo em Porto Alegre. E ele convidou dois caras de Rio Grande, que tocavam numa banda que acompanhavam ele lá, a Barra do Porto, que era o Bebeco e o Iadinho, de Rio Grande. Convidou para vir tocar na banda desse bar. E aí me chamou também. Eu fui assistir um show dele, me apresentou os caras, me convidou. E disse, olha, estão precisando de um baixista de rock. Eu disse, olha, eu acabei de abrir o show do Van Halen no Gigantinho, agora, não sei se era final de janeiro, início de fevereiro de 83, com um cara, um baixista super bem equipado, baita músico, o Mitch Marini. Posso recomendar ele. E foi assim. E assim foi. A gente fez, em seguida, a gente já estava formando um repertório lá dentro do bar, né? E isso foi muito bacana. Foi, o Castor está aqui entrando. Você conhece o Castor, do The Fall? Ele está aqui entrando. Ah, sim. Vamos falar deles também por aí, mais além. Cara, puta, sumiu aqui o negócio. Tá, pronto. Aí é o seguinte, aí tá feita a formação da banda, né? Ele precisava estrear logo o bar, né? Então foi feito isso, né? E em seguida a gente estava ensaiando no bar e formando um repertório que viria a ser o repertório desse primeiro LP, né? Que é um LP que tem uma capa do Marco Pilar, que tem uma contracapa, uma foto em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, uma foto noturna, né? A luz de farol de carros, né? Não tem iluminação profissional, assim, é uma foto bem selvagem, assim, de um bando de garotos no lugar selvagem, bacana. E a gente foi morar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Claudinho Pereira é um cara que acompanhava a gente também lá no bar, desde sempre. E a gente tocando nesse bar, numa cidade que tinha carência de rock já há muito tempo, não tinha lugar com música ao vivo, né? Não tinha rock ao vivo, principalmente rock ao vivo, né? Não tinha. Um pessoal muito carente disso passou a frequentar diariamente o bar. E as bandas também, claro, ficaram muito interessadas em tocar nesse bar e fazer parte desse movimento. No final do ano de 83, existia já uma centena de bandas de rock and roll querendo tocar no bar do Mutuca e outros bares surgindo também, pipocando em Porto Alegre. Então, foi o início de um movimento, né, uma efervescência muito grande, né, no que tange ao rock and roll, que havia um hiato desde o final do Bicho da Seda, nos anos 70, não tinha um lugar assim, não tinha, nem os clubes mais estavam interessados no rock, né? Então, houve um bom tempo, um punhado de anos, sem rock ao vivo em Porto Alegre, e essa inovação do Mutuca foi muito interessante, porque realmente foi a faísca que faltava para detonar esse movimento. Em seguida, alguns cursinhos pré-vestibulares, né? Começaram a fazer também festivais com essas bandas, teve um no Gigantinho, e o Claudinho Pereira é um cara que trabalhava em rádio, tudo. Ele chegou para um amigo dele, que era o produtor artístico da RCA do Rio de Janeiro,
Tadeu Valério, disse, olha, Tadeu, está acontecendo um movimento muito grande do rock em Porto Alegre, gente boa, gente nova que está surgindo, quem sabe tu não vem aqui, passa uns dias aqui em Porto Alegre, na minha casa, e vamos ver, tem um festival lá, tu escolhe, vê, dá uma olhada, ouvida, e ele veio e curtiu, escolheu 5 bandas para fazer parte desse tal pau de sebo, que na cabeça deles ia ser uma coisa pequena, né? Mas acabou se transformando numa ideia maior, numa ideia que seria um movimento do rock do Rio Grande do Sul. Por isso esse disco teve tanta, vamos dizer assim, tanto apelo comercial também, né? E ele era um disco de grandes bandas, 5 bandas de rock bem diferente um do outro, né? Era os Engenheiros, o Defalo, o TNT, Caroço da Rua e Replicantes. São tipos de gênero, é rock, mas são diferentes, bem um do outro, né? Isso aí foi também uma coisa que ficou bem caracterizada, né? E nós assinamos na casa do Claudinho Pereira mesmo, na Rua da República, o contrato já com o Tadeu Valério, com a RCA, por 3 LPs. Já que legal. Antes, tu vê que foi antes do disco Rock Grande do Sul, realmente ele já estava assinando já estava com a querendo gente. vocês para fazer um LP solo. Isso, a gente puxou aquele disco Rock Grande do Sul com a música Todo de Saco Cheio. Foi a primeira música a ser trabalhada a nível nacional, no programa do Chacrinha, nos programas de TV lá do Rio de Janeiro. Por isso que a gente saiu correndo daqui de Porto Alegre, logo após ter feito o clipe, no outro dia a gente já estava lá, né, no Rio, morando lá, e era aquela confusão, os caras não sabiam de onde que a gente tinha chegado, que sotaque era esse, mas eles queriam uma música, gostavam da música, era uma música de 2 acordes, né, bem popular, e em seguida a gente estourou nacionalmente mesmo, e aqui também, né? Aqui o que ajudou a impulsionar também a banda na época do Bar, do Mutuca, não vamos deixar para trás, foi a Rádio Ipanema. A Rádio Ipanema foi incansável, né? Aceitava fita cassete, a gente gravou, sabe o que acontece comigo? Numa fita cassete que tocou o ano inteiro, de 83, lá na Ipanema, e também tocava as outras bandas também, então a Rádio Ipanema, faz falta uma rádio assim, faz falta uma rádio alternativa que toque música autoral do local. Já tinha acontecido isso nos anos 70, na Rádio Continental, com o Mr. Lee, né? Mr. Lee, que ele conseguiu um patrocínio da Calças Lee e criou um movimento, um festival com música autoral daqui e isso aí revelou muitos grandes nomes da música, né? Zezinho Atanásio, o próprio Bicho da Seda, que não participou do festival, mas era uma banda famosa já nacionalmente, né? Uma das primeiras a romper a barreira da fronteira do estado. Isso era uma coisa interessante. Mas a primeira vez que uma gravadora multinacional veio a Porto Alegre buscar um artista daqui foi, nesse caso, a RCA buscando as bandas de rock daqui, né? Foi esse início de movimento que houve aqui nos anos 80. Claro que já existia o rock gaúcho, já existia com os Brasas, com o Luiz Wagner, que tinha ido a São Paulo gravar um LP, mas é claro que a divulgação era bem mais complicada na época. Depois o próprio Bicho da Seda, que antes era o Liverpool, também chegou a ter um programa de TV, mas também era muito complicada a divulgação do próprio rock. O rock virou moda nacional no início dos 80, e a gente se encaixou direitinho nisso, tendo um sotaque próprio, né? Tendo uma linguagem própria que diferenciava a gente das outras bandas do Rio e São Paulo. E vocês são aquele disco que é... Claro. Ô, Vander, eu só ia pedir para fazer mais uma pergunta, porque daqui a pouco eu preciso sair, daí vocês continuam, pode ser? Sabe, claro, que a gente ouvindo o disco, e a gente ouvindo o disco um estando do outro, mas às vezes a gente se encontra para falar sobre o programa, e esses dias eu brincava, né, que o Humberto tem aquela frase no Papo é Pop, mas afinal o que é rock and roll? E para mim, ouvindo o disco dos Garotos da Rua, rock and roll para mim é os Garotos da Rua, é aquele disco, assim, porque eu acho que o cerne do rock, do blues,
daquela coisa do rock visceral, tá ali, sabe? Eu responderia hoje por Humberto Gessinger, ó, rock and roll, toma aqui esse disco, escuta Garotos da Rua, isso é o rock and roll de verdade, assim. E vocês... Eu vou te contar uma... Pode claro, falar, claro. pode falar. Conclui. Não, eu queria só perguntar se vocês, quando gravaram, assim, sentiam mesmo que aquilo que vocês estavam fazendo era o rock and roll mais visceral mesmo, tipo, de todas as bandas daqui, a banda que a gente mais próxima, sabia, né? o que queria. A gente sabia o que queria, né? A gente sabia o que tipo de rock a gente estava querendo. Quando começou a banda, era um power trio, né? Com o Mitch, o Edinho e o Bebeco e eu. Mas o próprio Bebeco veio conversar comigo, sentia falta de mais uma guitarra para fazer aquela base, né? Aquele contraponto de uma outra guitarra também, como tinha na maioria dos rocks da Inglaterra, principalmente, né? E dos anos 60. E ele me consultou para procurar alguém, e eu indiquei o Justino, que era um jovem guitarrista que conhecia tudo de Rolling Stones, de Faces, de rock inglês. Era um cara muito apaixonado por isso, né? E jovem. E eu já tinha tocado com ele, o Castor, o Marcelo Truda, na praia, nas garagens, a gente já tinha tocado. E eu indiquei ele ao natural, e ele caiu com uma luva. O Bebeco adorou, né? Aquela guitarra de um cara que tocava bem também, né? Facilitava muito o som da banda, e o som da banda mudou para melhor, automaticamente, né? E a gente também já tinha uma ideia do que fazer. Esse rock não surgiu por acaso, né? Eles já tinham isso lá em Rio Grande, os outros dois, o Batera e o Bebeco. Eu já conhecia, pesquisei bastante o que fazer com sax. Tive que criar uma linguagem nova também com saxofone, né? Porque não existia um cara que fizesse isso aqui em Porto Alegre. Eu tive que me reinventar, né? Eu tive que pesquisar bastante, né, com relação a isso, e ouvir muitos saxofones de rhythm and blues, né? E também a gente tem perto aqui os hermanos, né, no Uruguai, na Argentina, que também tem um rock bem diferenciado e bem parecido com o que a gente fazia, né, o que a gente queria fazer, né, com o... Sabe, você sabe quem é que eu estou falando. Bom, o que não interessa, não vamos fugir do assunto, né? Então, é muito importante isso. E o próprio Humberto Gessinger e o Carlos Maltes, a gente se cruzou com eles algumas vezes no início, assim, que eles foram escolhidos, e a gente foi tocar num bar chamado 433, a gente combinou, eles queriam conhecer o repertório de Stones, a gente combinou uma tarde de brincar com músicas dos Stones com eles. E pegamos mais um guitarrista, o Luiz Antônio, o Totonho, para tocar com a gente nesse 433. A gente tocou só Stones. Foi uma noite que quem foi viu os Garotos da Rua e os Engenheiros do Havaí tocando Rolling Stones. Isso é uma coisa bem rara, né, cara? E eles se divertiram, porque eles não tinham um grande conhecimento a respeito do assunto e curtiram muito, certamente. A gente ficou muito amigo, porque eles já tinham aberto o show dos Garotos quando eles eram muito menos conhecidos que a gente. A gente fazia muito show no interior, a gente começou a fazer, vamos dizer assim, a levar a estrutura de shows de rock para o interior do estado. As pessoas não tinham costume de fazer isso, eles estavam acostumados a fazer baile. E quando a gente começou a levar um ônibus cheio de equipamento, de luz, de som, e engenheiros de som, engenheiro de luz e banda de abertura. E uma dessas bandas, algumas vezes, foi o Engenheiros do Havaí. Isso foi muito legal, foi uma oportunidade bacana de conhecer a gurizada, que estava começando também, e isso nos deixou mais chegado, né? A gente se cruzou muitas vezes em São Paulo, no Hotel Jandaia, na gravadora RCA, lá de São Paulo. Isso foi o início de uma grande amizade. Outra coisa que a gente queria confirmar contigo, a gente viu ali, tu estava até falando das formações da banda ali. A banda que tá naquele álbum, a gente viu que era tu, o Bebeco Garcia, o Edinho, o Justino e tinha mais um baixista, né? O baixista é o Geraldo Freitas. O cara tá, que entrou. O Mitch Marini ficou exatamente 1 ano no baixo, e em seguida entrou o Geraldo Freitas, que é um baixista, vamos dizer assim, um pouco diferente. Tocava
O Mitch queria um som mais pesado. E o Bebeco já estava brigando com ele por causa disso, já estava discutindo muito já. E ele queria um som mais leve, um rock mais leve. E aí eu tinha feito um show com o Geraldo, acompanhando uma cantora aqui, e eu vi que ele tinha uma pegada soul, funk, né? E eu achei que seria bem interessante ter um cara assim, né? Um cara com um som mais black music, né? Na banda, e ia deixar um som. E ele tocava bem, principalmente isso, e também caiu muito bem na banda, se encaixou perfeitamente, deu uma personalidade muito grande. E algumas músicas, pode perceber, no nosso primeiro compacto, que é um compacto que nós tivemos que regravar a música Programa, porque foi censurada também, que tem. Sabe o que acontece comigo do outro lado? Tem solos de baixo na música Programa, né? Tem algumas músicas que tem o baixo muito caracterizado do Geraldo, que isso não acontece em qualquer banda internacional de rock, não, né? Qualquer uma, não. E o Geraldo tinha muita personalidade. E foi muito legal ele participar, desde sempre, assim, com a gente, com esse toque, na maneira de tocar. Posso fazer a última pergunta antes de ir embora, Wander? Daí vocês conversam. Desculpa, eu tenho uma reunião de trabalho, eu tenho home office, eu sou educador social, então daqui a pouco eu tenho uma reunião com a gurizada. King, primeiro, já antes de eu sair, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, assim, para mim, eu tô arrepiado realmente aqui, porque para mim é a personificação do rock gaúcho a gente poder estar conversando aqui contigo. E eu sempre tive uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte, tu como saxofonista, assim, como é que foi assim essa entrada do saxofone no rock gaúcho? Porque nós estamos acostumados, né, com formações de banda, baixo, guitarra, bateria e vocal. E isso para nós no rock gaúcho é muito quadradinho, assim, quando a gente enxerga outras bandas, sempre tem isso. Como é que foi? Tipo, tu falou ali que tu teve que te adaptar um pouco, mas como é que foi essa chegada assim até o rock gaúcho e ser um elemento tão diferente assim, que a gente não estava acostumado aqui, né? Foi bem complicado, né? Porque meu começo musical foi com músicas em peças de teatro, participando de trilhas. Eu cantei muito coral, participei de óperas, né? Meu conhecimento musical era isso, era erudito, uma coisa mais jazz, uma coisa mais música contemporânea, e realmente eu tive que manter a cabeça aberta, né? E muitos amigos ficavam, mas por que tu não tenta o rock? Então, deixa eu te apresentar esse fulano, te apresentar. Realmente, muita gente pressionando desde sempre para eu ouvir também o rock and roll, né? Numa época que eu estava ouvindo o Weather Report direto, né? O Wayne Shorter, ouvindo outras coisas, e que vinha grandes músicos de jazz a Porto Alegre nos anos 70, no final dos 70, né? Mas eu acabei conhecendo alguns músicos, né? Aqui o mestre Leverger, saxofonista que tinha tocado com uma banda daqui, de rock desconhecida dos anos 70, né? O Rola Blues, né? O Leverger é o grande músico da base aérea, e eu tive umas dicas, não foi aulas, umas dicas, né? E realmente eu tive que me reinventar, eu tive que manter a cabeça aberta, ouvir muito, muito, muito os saxofones do Bob Keys, dos Rolling Stones, do Alan Kirk, todos os caras do soul e do rock, né, da época, né? Eu tive que também ter um som próprio. Procurava manter uma certa, vamos dizer assim, uma personalidade no meu som, para não ficar parecido, não tentar imitar. Isso me levava a uma certa tosquice, estava meio tosco o som. Mas eu me orgulho bastante disso. Depois, mais tarde, eu vim a ter a oportunidade de gravar e conhecer o Manito dos Incríveis, que foi o meu mestre mesmo, assim, um cara que não é que me desse aula, a gente conviveu gravando já desde sempre. Conheci ele porque tive que chamar um cara para fazer um snipe. Aí, pô, a opção foi direto, um cara sensacional, um cara bacana, um professor de vida mesmo, não era um professor de sax, né? E, além de tocar muito, eu ter a oportunidade de conviver com o Manito foi uma coisa muito boa para a minha vida. Eu cresci muito, não só musicalmente, mas como pessoa. E agradeço muito essa oportunidade de ter convivido com o Manito e gravado com ele alguns discos, 2 discos dos Garotos,
cedi alguns solos para ele, e quando eu ia a São Paulo, ele me cedia o saxofone barítono dele, me levava para tocar em tudo que é lugar. Os Incríveis vieram tocar em Porto Alegre, me chamou. Quer dizer, uma coisa maravilhosa isso, né? A música proporciona esse tipo de coisa, e o aprendizado era isso. Ele dizia, mantém o teu próprio som, mantém, ao ponto do cara ouvir no rádio, dizer, esse é o Quindim. Não queira imitar ninguém com altas técnicas, não, a gente faz rock, cara. Tenta manter o teu som. Você estava contando ali um pouco daquele processo de composição daquele álbum ali, que tiveram músicas que foram censuradas, e eu queria saber, assim, qual era a referência de vocês para aquele álbum? Já que, como tu disse, vocês eram a primeira banda que estava gravando no estúdio fora, o rock gaúcho estava entrando numa efervescência de novo nos anos 80. Qual eram as referências de vocês para gravar aquele projeto? Bom, como eu te falei, né, cara, a gente começou como um power trio, e a metade do repertório, no início, era o rock brasileiro, conhecido até então, né? Tinha até o repertório do Roberto Carlos, Splish Splash, coisas assim, né? Erasmo Carlos, e o Bebeco não cantava em inglês, então a gente cantava quase tudo em português, a metade a gente ia fazendo, e a gente forjou realmente um repertório ali. E claro que veio um pouco de cada um, principalmente do conhecimento do Bebeco, que gostava de Stones, de Faces, né? Principalmente The Who, eu gostava do rock inglês, né? Dos anos 60. Mas a gente foi, como é que eu vou dizer, tendo mais presença, né? Também nas composições, né? Influenciando mais, né? Também com as nossas referências, como tu falou, né? E também tinham referências americanas, de quando entrou o Justino, né, que conhecia bastante o rock, não só o rock inglês, mas o rock americano, né, com o Beach Boys, o próprio som do Elvis e o blues americano, né, que é a referência do rock inglês também. E Alice Cooper, essas coisas que estavam surgindo, né, nos anos 70, né? E houve uma mistura, a nota natural houve uma mistura, né? A gente ouvia também, como eu te falei, o rock argentino, né? Com Charly Garcia, Spinetta, a gente ouvia isso aí também. E esses tinham as influências dele. Então, tudo vira uma influência da influência e tudo vira uma mistura, no final das contas. A gente criou uma mistura das nossas influências que o produto virou isso. Virou o primeiro repertório que a gente teve enxuto a partir do Bar Rock de 88, do Mutuca, ali na José de Alencar, no Menino Deus, em Porto Alegre, em 1983. Esse é o primeiro disco. É claro que ficou 3 músicas que a gente gravou antes de fora, que é o Programa, que a gente gravou no primeiro compacto, Levaram Ele, que é a música do Rock Garage, que a gente gravou, né? Também um disco coletivo, né? Um disco assim, gravado na correria, assim, não é muito bem gravado. E Fiquei Sozinho Outra Vez também, e Me Leva Embora. Me Leva Embora é uma das músicas do Rock Grande do Sul, que não entrou no LP dos Garotos da Rua. E Fiquei Sozinho Outra Vez também. Quer dizer, são músicas que a gente gravou que não antes do disco e a gente não botou no disco, né? Entraram no disco essas que tu me citou, né? Que Piada, que a gente fez no nosso apartamento lá na Rua Rainha Elizabeth, ali bem meia quadra da praia de Ipanema. A gente ficou muito bem instalado, todo mundo junto, até o empresário, algumas esposas, os namoradas, tudo, filhos, tudo, cara, uma coisa, um acampamento cigano aquilo. E a sala era enorme, e o Ezequiel Neves foi lá uma noite e a gente mostrou algumas músicas e ele, que legal, vamos fazer junto, vamos desenvolver. E aí ele gritava, que piada! Eu disse, então tá, vai entrar essa parte aí que tu tá... Ele gritava que piada na música e foi a participação dele, né? Isso aqui é um Neves, grande ícone, né? Da mídia do rock, né? Do mídia pop nacional dos anos 70 e 80.
Muito importante contar com a presença dele junto, nos apadrinhando, né? Também no Circo Voador, assim, nos apresentando para todo mundo. E o Blues Não É Você, a gente teve a oportunidade de gravar, teve um solo do Celso Blues Boy, que foi muito legal, porque o Celso era um cara querido no meio, principalmente por ser um cara que fazia blues no Rio de Janeiro, numa raridade, era um cara que fazia muito, tocava muito bem, né? E era um Catarina que já tinha estava há muito tempo já morando lá, todo mundo pensava que ele era, já torcia para o Vasco e conhecia todo mundo, aquela coisa. E foi muito bom, importante contar com ele, e a gente participou, também teve a participação do Carlinhos Sapão, era um cara que era da orquestra da Globo, né? Saxofonista, um cara muito legal, que participou do Naipe de Sopros também, tocou nessa faixa. E aquilo que eu te falei, Gurizada Medonha e Juventude Um Passo à Frente foram duas músicas que a censura federal proibiu a execução em rádios, né? Por problemas nas letras, né? E gravamos, sabe o que acontece comigo de novo? Apesar de ter gravado no compacto, na fita que a gente mandou para Ipanema, é a terceira versão de Sabe o que Acontece Comigo. Isso é uma coisa bem curiosa. Isso é uma coisa bem interessante. Babilina, que é uma versão de Rony Self, né, que o próprio Raul Seixas gravou, né? Isso foi muito legal a gente poder... É uma música que sempre fez muito sucesso nos shows, porque as pessoas pediam Raul e a gente tocava a música que o Raul gravou, que pensavam que era dele, né? Óbvio, mas é uma música é uma música americana com uma versão brasileira, tudo assim, é bem tem uma história. Essa música é uma música que fala sobre prostituição, garotas a difícil vida fácil, essa coisa assim, né? É uma música bem interessante. E além do que, também nesse disco teve o Tô de Saco Cheio, que é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe, né? A música que puxou o disco em rádios e programas de TV. E eu não contei uma história bem interessante, que esse disco, Tô de Saco Cheio, chegou a ser gravado num single, né? Grande, assim, para execução em rádio, para facilitar, para não ter que levar o LP, os caras levavam um bolachão. E foi parar na mão do Flávio Cavalcante, que tinha um programa de TV na época, e ele quebrava discos que ele não gostava, de bandas que ele não gostava. E ele fez um discurso no programa dele, todo saco cheio, que barbaridade, isso é um assinte à moral da família brasileira, bababá, barará, bororô, nos espinafrou, né? E tem gravação desse, eu já vi na internet essa cena, né? Ele tira o disco de dentro do coisa, e os vinis, na época, já não eram mais duros, eles eram flexíveis, eles não tinham mais tanto vinil, propriamente dito, eles tinham mais plástico que vinil. E ele tentou quebrar e não quebrava o disco, ele só envergava, e não quebrava. Isso foi um bom sinal, né? Eu acho que isso que deu também uma alavancada também, né? De alguma forma, no Todo Saco Cheio, que foi uma música que tocou tanto, teve tanto sucesso quanto a música que foi realmente reservada para uma novela, que foi de um outro disco, no próximo, né? Que eu já sei que a música da novela Mandar o Todo Saco Cheio, ela deu uma, vamos dizer assim, uma popularidade para a banda, nos deixou com moral na gravadora e com moral perante os músicos de rock do país inteiro e o seu público. E assim, King, tu falou esse álbum de 86 que vocês gravam, primeiro álbum gravado por uma gravadora de fora, aqui no Rio Grande do Sul, lá pela RCA. Eu queria saber assim, qual a importância que esse álbum tem para a carreira do Garotos da Rua, e se vocês esperavam que vocês iam viver essa vida de em chacrinha, de ser falado no Brasil inteiro, de ser escutado no país inteiro, quando isso acontece, ou melhor, quando cai a ficha do tamanho que a banda tá para vocês? Em primeiro lugar, de minha parte, eu não esperava nada, né? A minha vida é sem expectativa. Eu sou do tipo do cara que vou metendo, vou indo, vou andando e eu espero que as surpresas sejam positivas, né? E as coisas foram acontecendo positivamente, de alguma forma, quando eu não era tão jovem mais, eu já tinha os meus 20
25, 26 anos, né? Quando eu resolvi enveredar pelo rock, porque antes eu enveredava por outro tipo de música, né? E eu gostava, ouvia rock, mas tocar, fazer parte, é uma outra coisa, ter oportunidade. Eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Que também nem esperavam isso, eu tenho certeza que também não esperavam isso, e foram fazendo. As coisas foram dando certo porque a gente foi fazendo as coisas sem saber o que ia acontecer. Exatamente isso, né? E tudo estava propício. A própria mídia, a própria época estava acontecendo a explosão do rock nacional. A gente não fez isso porque estava acontecendo isso. A gente gostava daquilo. Para mim, por quê? Porque era uma experiência nova. Tudo que era uma experiência nova, tudo que era uma oportunidade, isso me atraía, né? De alguma forma. Era uma coisa diferente. Eu tive a oportunidade de criar uma linguagem nova no saxofone, um desafio. Eu gostava de desafios, de tocar com os caras que mas esse cara é esquisito, esse cara é de outro lugar, já não é da minha turma. Não, eu sempre me soou com um bom desafio, a parte social também, porque qualquer banda sempre tem as nhacas, as brigas, né? A gente sabe disso, né? Sempre é um desafio também por causa disso, né? E morar junto, tu imagina uma banda de rock morando junto de outro lugar. Sempre vai ter as intrigas, as brigas, né? Funciona também como um teste de vida, né? E as surpresas vêm paralelamente a isso, as etapas que são vencidas, né, nas broncas do dia a dia. Tem as broncas e tem as vitórias, tem as recompensas, né? E isso ia acontecendo, é natural. Assim como daqui a pouco realmente caiu o nosso chão. Desistiram do rock mais adiante, 10 anos depois. A mídia não queria mais saber do rock, a mídia não queria mais saber de nenhuma banda que não soasse um sertanejo ou pagode, entende? Eles quiseram ter um controle maior. Eles sabiam que esses músicos selvagens atrapalhavam muito a manipulação das massas que eles queriam ter sob controle. E então eles resolveram mudar a estratégia, né? A gente sabe que o quanto é difícil ouvir rádio hoje em dia, a gente sabe disso, a dificuldade do cara que gosta de rock ouvir rádio hoje em dia. Então tudo isso aí mudou, a TV, o rádio, de uma hora para outra, né? E então a gente teve que se adaptar, a gente teve que, vamos dizer assim, fazer uma própria. Quem não tinha psicanalista ou psicólogo, a gente teve que botar a mão na consciência e pensar, olha, eu tive muita sorte, aproveitei, e agora a gente tem que ter um outro caminho, a gente tem que se reinventar, e a gente tem que continuar fazendo o que gosta também, para não cuspir no prato que comeu e ficar feliz. Principalmente, o mais importante é se divertir e ficar feliz.